Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 49 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Jesuítas na América Portuguesa. Falaremos sobre os conflitos e também a colônia de Sacramento. Antes de mais nada, já separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, aquele que trata sobre esse assunto, caderno de história e também lápis, caneta e borracha. Dei uma brincada, né? Falei antes da hora. Tudo bem, não tem problemas. Agora sim, vamos para os objetivos dessa aula. Identificar os objetivos dos jesuítas e também dos colonos em relação aos indígenas que motivaram conflitos entre eles. Reconhecer que as missões contribuíram para a expansão colonial, apontar a busca pelas drogas do sertão no norte da colônia e a grande quantidade de nativos, reconhecer a fundação da colônia de Sacramento como tentativa de domínio português na região. Os materiais vocês já separaram, que eu já falei antes, para ver se vocês estão ligados, e agora vamos iniciar a nossa aula. Os jesuítas e colonos tiveram vários conflitos sobre o controle das populações indígenas na América Portuguesa. Vamos compreender um pouquinho sobre eles. Primeiramente, quais os objetivos dos dois grupos? Os colonos tinham por objetivo explorar a mão de obra indígena por meio da escravização. Já os jesuítas tinham por objetivo convertê-los ao catolicismo e transformá-los em bons cristãos. Bons cristãos até entre aspas, por quê? Porque seria para assumir os costumes dos europeus, negando toda essa cultura indígena que hoje nós estudamos, mas provavelmente conhecemos uma pequena parte dessa vastidão que tinha em todo o território brasileiro. É importante destacar que as missões jesuíticas instaladas em diversas regiões contribuíram para a expansão territorial da colônia. Então, sobre as drogas do sertão. No norte da colônia haviam muitos indígenas, o que atraiu tanto os franciscanos quanto também os jesuítas. Os franciscanos eram também uma ordem religiosa fundada ali por São Francisco de Assis. Na região haviam as chamadas drogas do sertão, que eram determinadas especiarias nativas aqui do Brasil, as quais não existiam na Europa e por isso acabavam atraindo o interesse dos europeus, que as consideravam como novas especiarias. Entre elas, quais se destacam? A questão do guaraná, o anil, a salsa, o urucum, a noz da pichurim, também o pau-cravo, gergelim, cacau, baunilha e a castanha do Pará. A exploração dessas drogas do sertão representava grandes possibilidades comerciais e isso atraía também outros grupos para essa possibilidade desse comércio. A catequização dos indígenas, ela era vista pela coroa portuguesa como uma forma do quê? Garantir a posse da região por meio da pacificação de grupos hostis, grupos selvagens que poderiam atacar, mas ao ser catequizados, entendendo que Deus, Jesus Cristo, pregava a paz entre os povos, consequentemente, não haveriam essas lutas. Ainda, eles tornariam-se aliados aos portugueses contra invasores como ingleses, franceses e holandeses, sem contar esse entendimento dos nativos enquanto irmãos, amigos dos portugueses. Então, por isso que eles vão apoiar essa missão dos jesuítas. Sobre disputas entre os colonos e os jesuítas, nós temos no Pará, em 1653, onde colonos que temiam que os jesuítas impedissem a escravização dos nativos
pressionaram para que eles não fossem aceitos na região. Já no Maranhão, em 1654, houve a expulsão dos jesuítas durante a revolta dos Beckman. Inclusive, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre elas com mais detalhes em próximas aulas. No ano de 1686, esses religiosos puderam voltar, mas os conflitos continuaram até a expulsão definitiva deles em 1759. Já a região sudeste, entre 1639 e 1640, violentas reações dos colonos ocorreram nas cidades do Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, as quais levaram à expulsão dos jesuítas, que só retornaram em 1653 até serem expulsos definitivamente por Marquês de Pombal. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a colônia de Sacramento, que foi uma importante colônia, teve uma importância economicamente para a coroa portuguesa, desculpa, é muito au aí no meio. A colônia de Sacramento. Então, preocupada com a manutenção de sua colônia americana, no caso o Brasil, a coroa portuguesa buscou ampliar suas fronteiras, em especial aqui na região sul, onde estamos. E nessa região, os conflitos com os espanhóis, eles eram frequentes. Em 1680 foi fundada a colônia de Sacramento, que seria a atual cidade de Colônia, no Uruguai. Com a fundação dessa colônia de Sacramento, os espanhóis se sentiram ameaçados quanto à perda do domínio dessa região platina. Então, assim, a região foi intensamente disputada entre quem? Entre portugueses e espanhóis. E as duas coroas assinaram vários tratados, com o objetivo de definir a posse desse território, para quem ficaria a região da colônia de Sacramento. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid. E a partir desse acordo, como está representado ali ao mapa, a colônia de Sacramento passou para o domínio espanhol. Em compensação, os portugueses asseguraram a posse das terras da Amazônia e ainda na região dos 7 povos das Missões, que seria no atual Rio Grande do Sul. Talvez alguns de vocês já tenham ido onde tem resquícios dos 7 povos das Missões. Aí ocorre a Guerra Guaranítica entre 1754 a 1756. Os jesuítas e espanhóis e indígenas guaranis, que eram dessa região dos 7 povos das Missões, eles se recusaram a abandonar a região, porque eles já estavam ali, já estava tudo organizado, tinha toda a situação formadinha e agora eles não pertencem mais à Espanha, tem que ser expulsos dali. O que vai acontecer? A guerra vai terminar com a derrota dos indígenas e dos aliados jesuítas que são expulsos dali. Ainda outros tratados eles foram assinados após o Tratado de Madrid, que foi anulado. Nós temos o Tratado de Santo Ildefonso, que já estudamos também em outra aula, de 1777, onde a região dos 7 povos das Missões voltou para o domínio espanhol. Então, após essa guerra, que dura aqui 2 anos, várias mortes e expulsão, eles voltam para o domínio espanhol. Já o Tratado de Badajoz, essa região é devolvida para Portugal. Então percebam a inconsistência, todos os conflitos que poderiam ser evitados por meio de acordos e ainda, de certa forma, os conflitos foram mais, entre aspas, pacíficos, mas poderiam gerar muito mais tumulto na região.
Na próxima aula, nós iremos estudar sobre os jesuítas na América Portuguesa, mas agora com foco em aspectos sobre a educação. Como que funcionava, o que eles ensinavam, como é que era uma disciplina rígida ou eles pegavam mais leve. Agora vocês devem realizar a atividade referente a essa aula com o propósito de revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!